novamente estou aqui com uma pessoa que vai falar sobre a corrupção nos quartéis de cavalaria do Brasil. Pode falar. Bom, primeiramente, boa tarde. E eu tô deixando claro aqui que eu vou ficar como anônimo, porque conheço muito bem o submundo do Exército. Eu servi mais de 10 anos só em quartéis de cavalaria, no sul do Brasil, no Rio de Janeiro e em Brasília. E dá para dizer com tranquilidade que a cavalaria do Exército Brasileiro é a arma que mais gasta dinheiro à toa. E é onde o trabalho é mais pesado e humilhante. E o pior, tem algumas unidades onde o Exército permite a permanência de cavalos nas suas instalações. Nessas unidades é pior, para ver como é tão humilhante que quando um sargento vai para fazer a escola de sargentos, a última opção dele é querer ser sargento de cavalaria. Todo mundo quer infantaria, material bélico, e acaba sobrando para cavalaria quem tem o pior desempenho no curso. Né? E sobre os cavalos nas unidades, isso daí é permitido pelo Exército, é legal essa atividade, porém são essas as unidades onde acontecem os maiores erros e maus tratos que tem. Na maioria dos quartéis de cavalaria existe uma unidade especializada em cavalos. No papel, esses cavalos têm 3 utilidades: a garantia da lei e da ordem, cavalos para competições de hipismo e uso de representação, que é apenas para o desfile de 7 de setembro. Os cavalos de representação, passam o ano todo gastando dinheiro sem utilidade e só são usados no desfile de 7 de setembro, uma vez por ano só. Uma vez eu conversei com o sargento responsável pela forragem, que é a ração, a comida dos cavalos, e ele me disse que para manter 200 cavalos nessa unidade se gasta R$60 mil por mês, enquanto na alimentação dos soldados se gasta 15. Agora imagine pelo menos 4 unidades do mesmo porte, né, no Brasil. Ou seja, muito mais caro, né, para a cavalaria alimentar cavalo do que soldado. Até porque a comida de soldados é de péssima qualidade, né? Qual que é a comida dos soldados? Bom, é arroz, feijão, repolho e chamate e um bife daqueles de segunda classe, que vem aquela label que vem aquela marcação na caixa. É carne de segunda classe, ou seja, aquela carne dura, né? Tem que colocar na pressão. Uhum. Ou é esse o nível da comida. Varia, mas é sempre isso. Tem gente que leva comida de casa, inclusive. E os cavalos, vamos supor, você falou para alimentar 200 cavalos, custa R$60 mil por mês, eles comem o quê? Uma ração especial? Ração premium, aveia, alfafa e, em alguns casos, eles têm uma unidade de hidroponia dentro da unidade que eles servem aquela germinação aquela aveia hidroponizada, ela passa por um processo que ela germina e vira uma raiz e eles dão aquilo pro cavalo. Fora vitaminas que eles dão também. Uhum. Então dá pra ter uma ideia, né? Como são tratados, a diferença de tratamento entre o homem e o cavalo. Bom, esse mesmo argumento serve para os dragões e dependência. Todo mundo acha bonito, mas ninguém tem ideia do que acontece. Lá também tem um esquadrão montado, que se chama hipomóvel, que só serve para cerimonial. São centenas de soldados e cavalos só para fazer bonito em desfile, para quando chega
chefe de Estado no Brasil. Eles ficam ali só para isso. A questão do treinamento da garantia da lei e da ordem só funciona no papel mesmo. Porque na prática, ninguém treina com os cavalos esse tipo de atividade porque nem os equipamentos eles têm para isso. Que seria aquele capacete balístico com proteção, que nem aqueles da polícia montada, da polícia militar. Uhum. Eles não têm... E quando eles vão fazer desfile representando que são um pelotão de garantia da lei e da ordem, eles pegam esses equipamentos emprestados da polícia militar ou de outros pelotões de choque do exército. E que não tem mesmo. Salvo raras exceções, que eu não sei dizer porque eu também não vi, então não posso generalizar. Né? Então, nesses quartéis tem um grave desperdício de dinheiro e recursos militares, né? Como já deu para perceber. Tá. Inclusive aqui, por exemplo, na página da Cavalaria do Exército está escrito que participa de ações ofensivas e defensivas, aplicando características básicas de mobilidade, potência de fogo, ação de choque, proteção blindada, sistema de comunicações amplo e flexível. Enfim, tá passando uma coisa que parece que não é, então, isso, né? Bem isso. Né? Foi exatamente o que eu te disse. É florear as coisas. Uhum. Pra parecer bonitinho. É passar um perfume onde tá tudo podre por dentro. Né? E em relação... Não, continua, pode falar. Continuando aqui, explicando melhor, ainda tem quartéis que mantêm um clube de oficiais da reserva que usam os cavalos do exército para montar durante o dia, fins de semanas, e levam inclusive seus parentes para usar os cavalos e usam o soldado como seu empregado para encilhar, limpar o animal, e ainda são obrigados a receber ordens de parentes dos militares, o que não faz nenhum sentido. Tem que baixar a cabeça. E deve ser até ilegal, né? Levar parente, filho. É ilegal. É ilegal, sim. Isso acontece em todos esses quartéis de cavalaria no Sul, no Rio e em Brasília? Sim, que tem esses clubes hípicos aí que deve ter começado só com o pessoal da ativa que monta e tal. Aí o pessoal da reserva, que são aqueles velhinhos aposentados, começaram a vir e sabe, né? Começou a de repente vir um parente junto e fica por isso mesmo. Porque esses oficiais da reserva acabam mandando mais do que os próprios da ativa. Olha. É isso aí mesmo. E eles, o que eles fazem? Eles usam os cavalos ou eles têm os cavalos próprios? Bom, tem os que têm os cavalos emprestados do exército para eles fazer o que bem entender. Para E uso tem particular, então, no caso. para eles montar, saltar, jogar, fazer qualquer jogo desses que se usa cavalo, qualquer atividade, ele pode usar aquele cavalo ali. Né? E ainda ganham o transporte quando tem competição em algum lugar, eles vão junto, né? E não pagam nada por isso. E levam um soldado, né? Que ainda tem que é o tratador que se chama, né? Ordenança que eles falam. Que é o cara que tá sempre ali puxando o saco dele, cilhando o cavalo, passando escovinha, aquela coisa. Pra tu ter uma ideia, são os caras que eu demorei a compreender isso, mas até hoje, tu pode achar que é brincadeira, mas tem esses soldados que trabalham com esses generais da reserva aí, eles engraxam as botas deles. É quase que um escravo, né? Praticamente. Exatamente. Né? Continuando, sobre viaturas. Bom, tem unidades de cavalaria blindados que eu considero que são decentes, que não tem esses clubinhos que estão estão comprando novos blindados, etc. Porque os que estão em uso agora, vou citar exemplo aqui, blindado M113, que é da década de 60, usado na Guerra do Vietnã. E o Brasil adota ele como
como viatura padrão, né? Assim como Urutu e Cascavel, que são veículo frágil, né? De novo, não querendo generalizar, tem unidade que tem um carro de combate bom e estão trocando, estão comprando blindado alemão e tal, mas na prática continua se usando essas porcarias aí. E nesses quartéis que tem esses clubes hípicos, é pior a situação das viaturas ainda. Que ainda tem viatura da época da ditadura, que é a Rural, como eu te falei, o Jeepinho Willys, Fusca e Opala, como viatura para fazer as coisas. Ô, louco. E por que se mantém carros tão velhos? Bom, eu não sei explicar. Uma vez o comandante falou numa reunião que ele disse que tinha orgulho de ter viaturas antigas no quartel dele. Hum. Vai entender, né? É porque a manutenção deve ser bem mais cara, né? Não tem lógica. Sim, e eles não vão repassar recurso para uma unidade que só serve como uma fazenda, vamos dizer assim, por assim dizer, uma fazenda. Porque soldado faz a segurança do lugar, outros soldados trabalham para os oficiais para encilhar o cavalo, e para manter essa diversão deles, né? Uhum. Então, alguém com bom senso acaba não dando tanto recurso assim para esse tipo de coisa. E a decadência nesses quartéis de cavalaria nos últimos anos foi das piores, né? Que nem eu te falei, de 2000 para cá, o exército inteiro tem sofrido muito com corte de recursos. Quando o Lula assumiu, então, foi um Deus nos acuda, né? Foi péssimo, por causa daquele revanchismo da ditadura, não gostar do exército, etc. Então, isso acaba refletindo muito mais nessas unidades que já têm pouco efetivo, pouco treinamento, poucos recursos. Foi o que eu te falei, eu já vi treinamento de soldado que em 3 meses o soldado se familiariza com o militarismo, com o fuzil, vai para o campo, dá 6, 10 tiros de fuzil e aí tá ali no papel qualificado como soldado. Não tem treinamento nenhum, né? Nessas unidades, assim, é o que eu te falei, é o que tem de pior, né? E são os mais indisciplinados também, né? E qual que é o pior quartel que você já passou do Brasil? Bom, tá aí uma coisa que eu não posso revelar, Aham. mas todos esses quartéis, igualmente, eu acho que o pior de todos é um que tem no interior do Rio Grande do Sul. Tá. É onde te trata como animal mesmo. Eu não posso falar nomes e tal, mas no interior do Rio Grande do Sul parece que é faroeste. Não tem lei. As pessoas não conhecem os seus direitos, os soldados não sabem que podem processar o exército, não sabem que podem processar por maus tratos, etc. E você já viu, presenciou danos, né, acidentes, derivados dessa condição assim insalubre? O que você pode falar? N vezes. Eu já vi soldado tomar um coice no rosto e ficar deformado, ficar com o rosto deformado vi soldado caindo em treinamento e destruindo o joelho. E sabe o que acontece com esses caras, né? Eles deixam um tempo encostado e depois, desculpa o palavreado, eles dão um pé na bunda e o cara que se vire. Se o cara não conhece os seus direitos, ele deixa por isso mesmo. E o cara que tenta na justiça se aposentar, demora uns 5 anos para conseguir ver algum dinheiro de novo. E um amparo. Ou seja, então ele é tratado como escravo, depois jogado no lixo e ainda tem dificuldade para Conseguir algum direito, né? Sobre o fardamento também, cada vez é pior. Eles recebem uma farda nova e o resto é tudo material passado de
dá para dizer, de geração em geração, né? Aqueles calçados para trabalhar com buraco, no ambiente molhado, com urina de cavalo e churume, são obrigados a limpar aquelas caixas de esgoto com aqueles detritos de animais, sem luva, sem nada. Foi como eu te disse, se vai uma comissão para fazer uma verificação para ver qual é o risco de se tocar naquela água ali, naquele esgoto, eles fechariam, né? E não e é obrigado a limpar uma vez por dia aquilo lá. Então foi o que eu te disse, pelo menos 30% dos soldados apresentam alguma doença de pele, alguma complicação, fungo, micose, pé de atleta, tudo que pode imaginar. Ou seja, você imagina um soldado nessas condições indo pra guerra, quer dizer, não tem a menor condição, né? Ah, sem condições mesmo. Tava falando sobre abuso de poder também. Em resumo, só preciso dizer que o soldado tem hora para entrar no quartel e não tem hora para sair. Eles ficam reféns da vontade desses oficiais aí. Esses oficiais que você fala da reserva São, que usam e abusam como se a cavalaria ali fosse propriedade deles, né? fosse uma fazendinha. Tá. Foi o que eu te disse. Se tem um oficial que quer montar um cavalo domingo às 10 da noite, o soldado que cuida do cavalo dele vai ter que estar lá. E o cavalo, quando você fala cavalo dele, ele deixa o cavalo próprio dele no quartel. Quer dizer, ele usa o quartel como se fosse um. Uma hotelaria Exatamente. Tá. Mas isso, quer dizer, é um absurdo, né? Se ele tá na reserva, ele nem poderia entrar lá mais, né? Eu falo. Até poderia, mas esse tipo de abuso, quem permite é o comandante do quartel que não se impõe. Porque todo o coronel quer sair major, quer sair general. Todo major quer sair coronel, todo coronel quer ser promovido general. E se eles batem de frente com esse pessoal da reserva que tem influência, já viu, né? Aí nunca consegue nada, né? Não, aí eles pegam e deixam esses senhores aí fazer o que bem entendem dentro do quartel. Entendi. E eles usam, inclusive, o quê? Transporte do quartel, tudo. Usam transporte do quartel para transportar seus animais para as competições. Usam os soldados que são do exército para trabalhar para a reserva ou para os parentes deles, para auxiliar e etc. Seja no sol, seja na chuva, sem diária, sem hora extra. Foi o que eu te falei sobre o transporte de cavalos do interior do Rio Grande do Sul para Brasília. Os soldados ficam 30 dias fora de casa, na estrada, para chegar em Brasília levando o cavalo no boiadeiro. E por que precisa levar um cavalo do Rio Grande do Sul para Brasília? Bom, transferência, tem alguém que requisita um cavalo para competir. Quando um oficial é transferido, por exemplo, de uma unidade para outra, se ele tem alguma regalia, ele simplesmente pega o cavalo e ele leva junto. Não interessa quem vai levar, o cavalo tem que ir junto. Uhum. Né? Ou é o caso do cavalo do Lula, né? Que saiu do interior do Rio Grande do Sul para ir de Brasília. De caminhão, né? Mas esse cavalo é de propriedade do Lula? O que é? Eu acho que não é a propriedade dele. Seria o que eu te disse, é um cavalo do exército emprestado para ele. Tá. Que eu não sei dizer onde está esse cavalo hoje. Outro caso muito triste que eu vi foi o soldado que fraturou o pé, recebeu um atestado médico para ir para casa e o seu comandante foi no médico militar, peitou ele, disse para ele revogar a licença médica porque esse soldado que quebrou o pé encilhava para um general e que não tinha mais ninguém disponível para fazer isso. O que acontece? O que aconteceu? O soldado trabalhou 3 meses de muleta para esse general aí. Ô, louco. Aí é demais. É surreal. É coisas que tem que ser ditas, que ninguém sabe disso fora do quartel. Realmente, não é divulgado na imprensa. Eu, como leigo, não sabia nada disso.
E aquele outro caso que eu te disse, em outra unidade, que não era dentro do Rio Grande do Sul, não tinha efetivo para... Normalmente eles servem a comida nas bandejas, mas eles já estavam com tão pouco efetivo no refeitório, que aquelas bandejas que foram acumulando, estavam acumulando, eles largavam num tonel de latão e iam largando sujo ali. Quando acabou, que não tinha ninguém mais para lavar, ficou ali semanas, juntando verme naquelas bandejas. O pessoal tinha que trazer talher e prato de casa. Tô louco. Então tá, a situação é impressionante. Então é destinado o dinheiro para... Quer dizer, deve estar havendo algum caso de corrupção aí, porque para chegar nesse ponto, né, eles devem estar desviando dinheiro que teria que ser destinado para essas funções, né? Pois é, e cada vez diminui o efetivo, né? Eles cortam, que nem eu te falei, eles aumentaram o salário do soldado, mas em compensação diminuíram o efetivo. O que adianta? Os que estão na ativa ficam felizes por alguns minutos, aí quando vê na próxima, na próxima, quando fecha o contrato de 1 ano, vai mais a 30% embora e eles vão ter que trabalhar por 3. Aí não adianta ganhar mais para trabalhar. E acúmulo de função. O soldado no quartel faz de tudo. Ele tem que ser marceneiro, pedreiro. Se te mandam tu levantar um muro, tu tem que ir lá e tem que fazer. Ou seja, então é ser um escravo, né? Faz tudo e que eles mandam. Exatamente. Não vou negar que tem esses pelotões de obras que fazem obras. Mas tem certos lugares que nem nesses quartéis que eu te falei. Se o cara te manda tu fabricar um negócio para ele, tu tem que descobrir como fazer, tu tem que pegar um manual, tu tem que conversar com alguém que te ensine para tu fazer. Se fizer bem feito, já sobra para ti. Se fizer mal feito, já sobra para ti. Uhum. Agora sobre as viagens e o desvio de combustível, essa equipe de competição que eu te falei, que é liberada pelo Exército, que eles têm uma equipe de competição nesses quartéis, eles com essa decadência de recursos, esses problemas, eles já não têm mais orçamento suficiente há anos para bancar tantas viagens assim. Mas eles estão sempre viajando e levando o pessoal da reserva e cavalos particulares com Eles esse... viajam o ano inteiro. Exatamente. Vão para o interior, vão para outros quartéis, vão para outros estados competir. Aí te pergunta, mas esse orçamento é tão pouco para farda, para munição, para fazer treinamento, de onde é que sai tanto combustível para esses caminhões que levam eles, caminhões e ônibus que levam esse pessoal? Aí, esse combustível, eu conversando com o sargento da manutenção, da mecânica, eu perguntei para ele por que tinha tanta viatura jogada na garagem, faltando roda, faltando pedal, parte de motor, faltando peça que não tem mais onde conseguir, porque Jeep Willys são da década de 50. Não tem mais peça, então por que eles não são doados para museu, vendidos para ferro velho? Eu perguntei para esse sargento. Ele me disse o seguinte, ele falou, cara, cá entre nós, eu vou te contar uma coisa. As ordens que eu recebi é que essas viaturas têm que ficar aí, é um esquema muito antigo, né? E esse esquema consiste em deixar viaturas que não têm condições de uso como se estivessem rodando. Aí na relação é enviada para Brasília, talvez, para a intendência, eu não sei por que canais passam, e eles continuam recebendo como se essas viaturas estivessem rodando na rua, levando gente para o hospital, etc. Aí fica aquele combustível guardado para essas viagens. E Né? tudo às custas, quer dizer, na verdade quem está pagando tudo isso é o cidadão brasileiro, né? Não, e é o combustível que acaba faltando para levar um soldado
para fazer um tratamento no hospital militar, que às vezes é em outra cidade, por exemplo. Que nem eu vi um caso e vi de perto, eu vi pessoalmente a conversa. Foi um desses oficiais que montam cavalo negar transporte para esse soldado para ele ir para outra cidade fazer tratamento, alegando que não tinha combustível. Uhum. Sim, eles gastam combustível com as viagens, óbvio que não ia ter. Então, a minha conclusão é a seguinte: esses quartéis de cavalaria, que tem esses centros de hipismo para oficiais da reserva e os familiares, eles funcionam para atender os caprichos desses marajás, usando o soldado como escravo e gastando dinheiro público. Só. Não tem nada mais do que isso. É essa a utilidade desse tipo de quartel. É absurdo. E ninguém fiscaliza, quem tem competência, ninguém fiscaliza essa irregularidade. Pois é, como eu estava te dizendo, é legal ter, segundo o Exército, ter esse ensino de equitação nesses quartéis de cavalaria por causa da tradição e aquela coisa toda. Mas oficial da reserva, parente de oficial, tu tem que trabalhar e dar teu sangue e receber ordem de mulher de coronel, da vovó fulana lá, ou da filha do general que não gostou como ficou o cavalo e vai lá te xingar. Aí são outra história. Claro que sempre tem reclamações disso. Mas acha que adianta alguma coisa? Imagina um capitão, comandante de esquadrão, chegando num general de 3 estrelas, dizer: olha, senhor general, a sua filha tá faltando com respeito com nossos soldados. Ele vai dizer: mas que se foda. Bem assim que acontece. Esses caras não têm... Eles não estão nem aí. Tem o rei na barriga, né? O cara é general, ele acha que tá acima de tudo e todos. Exato. Acima até da lei, né? Então... Exatamente. Absurdo. Bom, é muito bom o seu depoimento e vamos colocar no ar, né? Até para esclarecer e já que a imprensa não divulga, a gente vai divulgar isso aí, né? E eu quero fazer assim, um apelo pessoal para quem sofreu esse tipo de ofensa moral, maus tratos, e quer falar, entra no canal do Daniel, conversa com ele, fala também. Pessoal do interior do Rio Grande do Sul, que tem esses quartéis aí onde são muito maltratados, por favor, entre em contato. Exatamente. Com certeza o canal é para isso. Então vamos divulgar e espalhar isso, né? Bom, a gente já tem quase meia hora de entrevista, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar ou comentários finais? Não, minha conclusão foi essa, né? Esses quartéis de cavalaria é para bancar o divertimento de Marajás e suas famílias. Uhum. Só. E para fazer como você falou, né? Tem aquele cuidado durante um ano para o desfile de um dia de 7 de setembro, né? É absurdo. Exatamente. E o pelotão, que seria o pelotão de choque, que é aquela coisa operacional para tirar, desapropriar a terra federal, isso daí quem teria que fazer era a Força Federal, se não me engano. Se invadem uma terras federais, esse pelotão montado que tem que combater isso. São tropas federais que têm que fazer isso. Mas o que acontece? Os caras não têm nem o material necessário para treinar. Ou seja, então tá aí a verdade, né? A verdade, mais uma faceta do Exército Brasileiro, né? Bom, então eu agradeço, né? Eu agradeço o seu depoimento e quem quiser comentar, né? Tá aqui comenta aí embaixo no vídeo
e vamos ver se isso se espalha, né? Então tá. Da minha parte, eu agradeço. Ok, obrigado.